Irmãs e irmãos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãs e irmãos, esta é palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando hoje o 23º domingo do tempo comum, e poderíamos deixar como uma frase chave: qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O que é ser discípulo de Jesus? Em primeiro lugar, parece ser importante, e nesse aspecto nós temos aí o mês de setembro todo para pensar, refletir e valorizar cada vez mais a chave para entender esse processo de uma vida construída de uma maneira assim um pouco diferente, que é a proposta que Deus nos faz através da Sagrada Escritura. A primeira leitura da sabedoria de hoje, um texto muito bonito, e no versículo 16 do capítulo 9, diz o seguinte: mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Às vezes nós passamos a vida inteira com uma pessoa, seja da família, seja marido, mulher, filhos. Em algum momento a gente descobre que não conhece bem a pessoa. Eu já vi casos de gente que depois de muitos anos me disse: eu não conhecia fulano. Então, se a gente já é difícil conhecer pessoas com quem nós convivemos, se é difícil a gente conhecer todos os mistérios deste mundo, os segredos físicos, toda a estrutura deste mundo, imagina, portanto, as coisas que vêm lá de Deus. É preciso que a gente opte por fazer esse conhecimento. E é isso que Jesus nos fala, de certa maneira, no Evangelho. Nos revela qual é, de fato, o caminho para a gente viver bem neste mundo. Eu, antes de colocar essa questão, me parece muito importante, eu lembro que tem pessoas que, às vezes, não aceitam
as nossas preparações na igreja, por exemplo, preparação do batismo, as pessoas procuram sempre arrumar um curso que seja mais rápido. Eu lembro que quando eu trabalhava em Resende, era uma dor de cabeça, porque as pessoas ficavam mapeando onde tinha aqueles cursos de noivos mais rápidos. E aí a gente tinha alguns vizinhos que tinham esses encontros preparatórios de noivo, que às vezes duravam uma tarde somente. Aí todo mundo ia para lá e trazia aquele papel dizendo: olha, eu já fiz o curso lá no... Então o pessoal reclama que esses cursos, essas celebrações, essas preparações, é o mínimo que a igreja pode pedir. Ser cristão é muito mais do que isso. A pessoa reclama do encontro de 2 horas, de meia hora, de 40 minutos, não sei quanto tempo dura. Agora, você imagina se for para levar a sério o Evangelho de Jesus. Então, quando alguém reclama de alguma coisa, eu digo: olha, você não sabe o que você está reclamando. Só de um encontrozinho de 1 hora, de 2 horas, isso é pouco. O Evangelho é exigente. Por isso que Jesus já contou aqui duas parábolas. A primeira, aquele sujeito que começou a construir lá uma espécie de torre lá na sua vinha, mas não calculou, e aí não deu para fazer a obra toda. Teve que parar pela metade, e aí todo mundo debochando dele: olha, o cara começou a fazer a obra e não pôde terminar, porque não calculou. E Jesus conta a segunda parábola do rei, que encara um outro adversário para uma guerra, só que o outro tem 10.000 homens. Aliás, ele tem 10.000 homens para combater um que tem 20, quer dizer, o dobro. Então é uma guerra insana, é uma guerra absurda, que a pessoa vai perder. Então é melhor negociar a paz. E aí a gente então lembra o que Jesus pediu: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida. É claro que ninguém vai, depois da missa, largar a mulher, largar marido, largar os filhos, porque Jesus mandou desapegar. Não é isso. É que Jesus, ele quer ser prioridade na vida da gente. Ele ocupa, muitas vezes nós precisamos sacrificar até mesmo relacionamentos familiares por algum momento, para poder viver o Evangelho de Jesus. Muitas vezes nós precisamos de nos desentendermos, às vezes dentro de casa, por posturas nossas de cristãos, posturas que às vezes os outros não concordam, mas que pelo fato de sermos discípulos de Jesus, nós acabamos assumindo por um compromisso cristão. Depois, sobre a questão de perder a vida, às vezes a gente perde mesmo. Quantas vezes nós deixamos de nos divertirmos, quantas vezes nós deixamos tantas coisas por conta de Jesus, por conta do Evangelho. A gente que é padre, tantas vezes a gente se sacrifica por causa do seguimento de Jesus. A gente coloca Jesus na prioridade na vida da gente. Isso não é fácil, a gente fazer com que Jesus se torne uma prioridade. Depois ele fala a respeito da cruz. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Aqui vale o mesmo raciocínio. Depois da missa, ou meu amigo e amiga, meu irmão que está me ouvindo em casa, não vai mandar construir uma cruz e sair carregando por aí. Então, tomar a cruz de Jesus é a gente assumir os compromissos que Jesus assumiu, se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. O que é carregar uma cruz? De vez em quando eu escuto alguém dizendo: esse meu marido é uma cruz. Ou o contrário também, raras vezes a gente escuta, mas também pode acontecer: meu vizinho é uma cruz. Quer dizer, não é nesse sentido. Pode ser até que o marido ou a esposa seja uma cruz porque quer manter o casamento por causa do compromisso assumido. Aí são casos diferentes. Mas tomar a cruz não é como a gente imagina, que a cruz é sofrimento, que a cruz é dor.
eu parei de olhar a cruz como sofrimento, parei de olhar a cruz como dor, passei a olhar a cruz como opção de vida. Jesus poderia ter feito uma outra opção, ele não ia carregar a cruz, se ele tivesse rejeitado aquilo que ele pregou, aquilo que ele assumiu, talvez ele não fosse para a cruz, mas ele foi fiel a Deus. Então, quem é fiel a Deus, quem é fiel ao Evangelho de Jesus, muitas vezes tem que demonstrar isso com muita força, e às vezes até mesmo sofrendo nesse sentido de humilhação, de ter a sensação de que o pessoal vai numa direção, a gente vai na outra contrária, parece que nós estamos, como se diz por aí, remando contra a maré. Então, tomar a cruz é a gente seguir Jesus e ser fiel a Ele até o final, não obstante as dificuldades que vamos enfrentando, as incompreensões. Muitas vezes eu já vi gente ser chamada de bobo porque ele tomou uma postura cristã, ou seja, ele não abriu mão da sua fé, preferiu o caminho de Jesus, o caminho que não levava, por exemplo, a falcatrua, a coisas erradas. Então, e por falar em ser difícil, em seguir Jesus, não é fácil, é um desafio. A gente lembra que no Brasil nós temos para praticamente quase 100% da população é uma população de gente batizada. O crucifixo ou algum símbolo religioso está presente em vários lugares. Então é difícil você encontrar uma casa que não tem lá um símbolo religioso, ou uma imagem no caso dos católicos, ou uma Bíblia no caso dos irmãos separados de outras igrejas, mas sempre tem lá. Até gente às vezes que não tem assim muita religiosidade, tem lá alguma coisa lá alguns até botam atrás da porta lá, mas coloca. Então é uma realidade de fé nossa. Mas um país não se mede pela quantidade de livro de batismo que se tem. Um país não mede a sua religiosidade pela quantidade de imagem que tem, ou pelos santos padroeiros que tem, ou pela quantidade de padres, bispos que tem. Um país se mede a religiosidade por ser um país justo, por ser um país que não tem violência, por ser um país que trata bem o seu povo, especialmente as suas crianças, os seus idosos, que são os que mais precisam da proteção da sociedade. Um país realmente é cristão quando a gente não tem que ficar escutando na televisão falcatrua de político nenhum, quando a gente escuta na televisão apenas coisas boas. Não podemos viver num país cristão em que existem meios de comunicação especializados em falar sobre desgraça alheia. Então isso aí é o reflexo de um cristianismo de religião de livro. Anota-se no livro o batismo e esquece de assumir concretamente o compromisso batismal. E nesse tempo da Bíblia, a gente chama atenção disso. O segredo para nós vivermos num país muito melhor não é simplesmente falarmos que somos um país cristão ou mantemos em nossas instituições crucifixos, mas nós somos um país cristão quando nós nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus. E eu queria terminar com uma ilustração muito feliz da segunda leitura de hoje. Esta pequena carta de São Paulo a Filemon. Filemon era uma pessoa bastante rica, com escravos e tudo, e se tornaram amigo de São Paulo. E São Paulo estava preso em Roma, e Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, que provavelmente cometeu um deslize, talvez tenha roubado do Filemon e acabou fugindo. Foi para Roma, por alguma razão, ou porque se meteu em alguma confusão lá em Roma, alguma coisa,
Onésimo foi preso e quis, a coincidência, levar Onésimo a ficar preso próximo a Paulo, que estava preso também. E São Paulo não perdeu tempo, começou a puxar conversa com Onésimo, até que um dia Onésimo confessou para São Paulo o seu pecado grave de roubo e de ter fugido de Filemon. E aí São Paulo deve ter espantado: ah, meu amigo Filemon, você foi escravo dele. E aí Onésimo acaba sendo convertido por São Paulo, mas aí também São Paulo, ser convertido por São Paulo era até um negócio. Onésimo acaba sendo convertido por São Paulo, é batizado, e São Paulo escreve essa cartinha aí para o seu amigo Filemon, pedindo a ele para perdoar Onésimo pela fraqueza de ter feito aquele roubo e aquela fuga, e recebê-lo agora não mais como um escravo, mas como um irmão de fé, como um amigo, e que, se pudesse permitir, que Onésimo retornasse a Roma depois de conversar com Filemon, para ajudar Paulo, que já estava velho, já estava com problemas no final da vida e logo seria condenado à morte. Então o desafio de Filemon era botar em prática o seu cristianismo, ser capaz de perdoar um escravo que o abandonou, que fugiu, até mesmo que o roubou. Então o cristianismo não é apenas um discurso, palavra, tem até uma música que a gente canta, palavra, palavra, palavra. O cristianismo é prática concreta. Esse é o nosso desafio. Tomar a cruz de Jesus e seguir Jesus é a gente praticar esse cristianismo. Nessa manhã bonita de domingo, eu lembro que ontem nós celebramos o dia da nossa pátria, e vendo essa beleza desse dia de hoje, eu queria que a beleza desse dia de hoje se configurasse na beleza deste país. Nosso país não é um país qualquer. Nosso país foi um presente caprichado de Deus. Além de fazer tudo o que é de mais bonito, Ele ainda colocou um lindo papel de presente para nos entregar. Por enquanto, nós estamos estragando o papel de presente. Eu temo que nós estraguemos também o próprio presente. Então, depois de celebrarmos o Dia da Pátria, ontem com tanta violência por este país, a gente pede isso. Se é possível e se é permitido a gente pedir uma coisa, que a gente deixe de ser um país de católicos, como lembrou alguns dias atrás o Papa Francisco, deixa de ser um catolicismo de etiqueta e passa a ser um catolicismo de verdade. Outro dia escutei um bispo dizendo que o nosso catolicismo parece catolicismo de 1,99. Então, um catolicismo efetivo, verdadeiro, vibrante, comprometidos com as coisas bonitas da vida, comprometidos com a paz. Ontem o Papa pediu tanto para fazermos orações pela paz, a ameaça das guerras. Nós temos aí os senhores da guerra já tocando os seus tambores para começar a nova guerra contra o povo da Síria e outros povos que são vítimas da violência. Em nosso país também são muitas as vítimas da violência. Então, que hoje, neste 23º domingo, em comunhão com o Papa Francisco, vamos pedir paz para o nosso país, para as nossas famílias, para o nosso mundo, para que o nosso país e o nosso mundo seja tão bonito como esta bela manhã de setembro.